Caião, meu pai é um pastor aposentado. Sofremos com a sua ausência e negligência. Ele gerou a nossa família para conseguir o posto de pastor. Ah, é? É. Daí você já começa a sentir o cara. É, ele se tornou reprodutor de filhos para ganhar a respeitabilidade da função pastoral. Só por isso eu já te digo que deve ser um ambiente pentecostal. Essa igreja não é presbiteriana. Não tem esse tipo de manobra, né? Não, nem é batista, não é metodista, não é congregacional. Não. Tem que ser uma igreja meio de fundo de quintal. Sim. Tocada à base de visão, revelação. É, eu tô ligado. Coisas do gênero. E onde o homem solteiro não deve ocupar nenhuma posição de relevância. Tem que casar e, de preferência, ter filhos. E foi o que ele fez. É. Ele fala assim: na minha adolescência, enfrentamos a descoberta da sua perversão sexual, a pedofilia. Porém, todos se calaram e o apoiaram, inclusive a convenção, sabe? Pastores, seguidores. Ele é um homem de Deus, né? Ironicamente falando. É, sim, aquele homem de Deus. É, um homem de Deus. É. Nesse meio tempo eu me casei, tenho filhos. Nessa maior parte desse tempo eu fui buscar em Deus perdoar meu pai, sabe? Graças a Deus ele está perdoado. Amém. Eu tomei a decisão de não denunciá-lo para nossos filhos não sofrerem o que nós sofremos. Mas eu sofro pelas meninas. Agora, com a sua idade debilitada, temos que andar catando seus cacos e socorrendo. Em troca, ele nos maltrata com suas grosserias. Como as meninas? Hã? Como as meninas? Ela vai explicar. Mas o mais difícil é ir em sua casa e ver as perversões apoiadas pela família da criança. Todas as crianças foram apoiadas pelos pais delas. Pelo amor de Deus, então ele era pedófilo de menininha também, Exatamente. Né? De garotinho. Ela vai contar E os pais achavam que era um dever espiritual. Por aí. Servir a pedofilia do ungido do Senhor. Isso, Caião. E foi nessa levada. Essa semana... E, Braulio, parênteses, eu já vi muito isso, fecha parênteses. Isso é uma loucura, hein, cara? É. Já vi muito. Você já viu? Já. Já vi pai e mãe entregarem para aliviar o ungido do Senhor. Aliviar o ungido, é essa a frase? É. Para dar um entretenimento, para dar um alívio. A vida dele é tão pesada. Ele carrega um fardo divino. O que é isso, cara? Por todos nós. Se coloca na brecha. Literalmente esse tipo de cara se coloca na brecha. Coloca na brecha. Entra na brecha. E aí? Essa semana, ele levou uma menina de 11 anos para morar com ele com o apoio dos pais dela. Ah, não, aí não dá. Para futuramente se casar com ela. Aí não dá para poupar os netos. Então eu gosto, porque essa criança existe. Exatamente. De 11 anos. E as outras existem também. Caio Fábio, o que é isso? E olha, eu já vi famílias onde o avô foi denunciado por abuso e pedofilia. Inclusive a pedofilia e o abuso começaram dentro de casa com as filhas e prosseguiram para fora de casa. No Amazonas você encontra bastante isso, tanto quanto no Nordeste, no interior do Brasil. Os grotões. Tem muitos lugares assim. Você vê muita coisa assim. Eu já vi, e vi o que eu ia dizer é o seguinte, e vi que o que faz mais mal é a não denúncia. Porque mesmo os filhos ou os netos, ou os que olham de longe e que podem ficar chocados ou envergonhados, ficam muito mais chocados
e muito mais traumatizados e envergonhados com o fato de que isso possa ser feito assim, de maneira deslavada e ainda acobertada e protegida. Isso é que causa um mal horroroso para a alma dos filhos. Isso é pior. Eles não estão escolhendo entre o bom e o mal, eles estão escolhendo entre o ruim e o horrível. Então tem que escolher o ruim. O ruim nesse caso é acabar com essa pedofilia. Acabar com isso. E esse cara faz isso em nome de Deus. Porque quem dá essa autoridade a ele? Supostamente é o Espírito Santo. Ele é ungido do Senhor, ele é o profeta. A palavra de Deus está na boca desse canalha, desse tarado. E esse povo vai alimentando a doença do dragão, jogando crianças para a besta comer. É uma coisa dantesca, é uma dimensão do inferno de Dante, alimentando esse bicho. Então, sinceramente, eu sei a dor que causa, mas não dá para ficar na dúvida. Isso tem que parar. Porque, do contrário, vocês vão se tornando coniventes, vão se tornando aliançados pela omissão a essa maldade. Se vocês não soubessem de nada disso, mas ao contrário, vocês acompanham isso há décadas. Isso continua a acontecer e agora tem uma criança de 11 anos nas mãos do tarado ungido. Polícia nele, desculpa, autoridade mesmo, sobre a pseudo-autoridade dele, que recai a autoridade instituída. Porque o que ele está fazendo é perversão, perversidade, é crime, meu senhor. E aí? É a pergunta. Já era a minha resposta. É errado denunciá-lo ou é a atitude mais certa a fazer? É tarde. Já era para ter sido. Só não faça escarcéu. Vá nas autoridades, deixe que as autoridades lidem com ele. Vocês fiquem fora. E nem fiquem fazendo jornal doméstico do assunto. Deixa a coisa ser tratada no âmbito da justiça. Não fiquem levando e trazendo e não sejam os divulgadores dessa notícia para os que sabem pouco dela. À medida que eles forem precisando saber, vá falando com clareza. Mas não precisa chegar e fazer um anúncio, tocar uma trombeta como um arauto e dizer: eis que vosso avô foi preso. Nem sair com isso por aí. Você está fazendo uma coisa que eu sei o quanto dói, o quanto é vergonhosa. Então já basta fazê-la de maneira correta e deixar que as autoridades constituídas prossigam. Tá bom? Deus te abençoe e te dê força. Eu sei, isso é horroroso, mas tenha coragem. Você vai estar preservando vidas e salvando o seu pai. Porque tudo que ele não precisa é continuar fazendo tudo isso há tantos anos de maneira protegida, acobertada e benzida pela superstição desses atemorizados crentes dessa igreja de tristezas.